Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que pode de verdade virar o jogo no diagnóstico de saúde bucal. Sabe, estamos falando de um estudo científico super recente que abre as portas para um futuro em que um simples teste de saliva pode flagrar uma doença gengival bem séria. Vamos nessa! Pensem um pouco sobre isso. Em vez daqueles exames que podem ser desconfortáveis, demorados, imagine só uma amostra de saliva. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente isso que os cientistas estão investigando. E essa é a grande ideia que a gente vai desvendar aqui. Bom, para a gente entender por que essa pesquisa é tão importante, a gente precisa primeiro falar do problema que ela quer resolver. E olha, é um problema muito mais comum e sério do que a maioria das pessoas pensa. O nome do problema é periodontite. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Isso não é uma simples gengivite, aquela inflamação na gengiva que com uma boa higiene a gente reverte. Não. A periodontite é crônica. Ela causa um dano que não tem volta, destruindo o osso e os tecidos que seguram os dentes no lugar. E o impacto disso é gigantesco. A periodontite afeta a milhões de pessoas no mundo todo. O grande perigo é que ela é silenciosa, não dá sinal de vida até o estrago já ser bem grande. É por isso que ela é a principal causa de perda de dentes em adultos. Mas o problema não para na boca. Essa inflamação crônica está ligada a doenças bem sérias, como diabetes, artrite reumatoide e até problemas do coração. Então, detectar isso cedo não é só para salvar dentes, é para cuidar da saúde do corpo inteiro. Certo. Se a doença é tão séria e sorrateira, como é que a gente pega ela no pulo, bem no comecinho? É aí que a ciência entra em campo, procurando pistas num lugar até que surpreendente: a nossa saliva. Hoje em dia, para diagnosticar, o dentista precisa fazer medições bem detalhadas na gengiva, um processo que o próprio estudo chama de complexo. Isso, junto com o fato da doença ser silenciosa, muitas vezes faz com que o diagnóstico demore para chegar. Por isso a urgência de ter uma ferramenta que seja rápida e, menos invasiva. Então, vamos ver como os pesquisadores fizeram isso. O estudo foi bem direto ao ponto. Eles juntaram 100 pessoas e dividiram em 3 grupos. Um com a saúde em dia, outro com gengivite e um terceiro com periodontite. Daí coletaram saliva de todo mundo de um jeito super simples e usaram uma técnica de altíssima precisão para medir a quantidade de algumas proteínas bem específicas. E o que será que eles acharam nessa saliva, hein? Essa é a parte mais fascinante. É aqui que eles descobrem os marcadores biológicos que basicamente entregam o jogo, que denunciam a presença da doença. Os cientistas focaram num grupo específico de proteínas, as da Viatam. Para ficar mais fácil, imagine que elas são como pequenos sinais de fumaça que o nosso corpo solta quando tem uma inflamação acontecendo. As 4 principais que eles mediram foram a AXL, a TYO3, a MERTK e a H6. Agora, olha só que impressionante a clareza desse resultado. Vejam a diferença absurda nos níveis da proteína AXL. Em quem era saudável ou tinha só gengivite, os níveis são baixinhos. Mas no grupo com periodontite, os níveis disparam. É uma diferença que não deixa nenhuma dúvida, nem estatística, nem visual. E o mais legal é que não foi só com a AXL não. O estudo mostrou que os níveis de todas as 4 proteínas que eles mediram estavam muito mais altos nos pacientes com periodontite. Ou seja, a conclusão era clara. A presença da doença estava diretamente ligada a níveis mais altos desses marcadores na saliva. Pensa comigo, um único sinal de fumaça já ajuda, certo? Mas vários sinais de fumaça juntos contam uma história muito mais completa. Foi exatamente isso que os pesquisadores perceberam. Combinar esses marcadores de proteína deixava o teste de diagnóstico ainda mais poderoso. Para medir essa precisão, eles usaram uma métrica chamada AUC, é tipo dar uma nota de 0 a 1, onde 1 é perfeito. Sozinha, a proteína AXL conseguiu uma nota de 0,86 para diferenciar quem era saudável de quem tinha periodontite. Isso já é considerado um resultado bom. Mas olha a mágica acontecendo agora. Quando eles combinaram os marcadores, usando os níveis de AXL, TY3 e MERS-RTK juntos, a precisão diagnóstica deu um salto. Foi para 0,91. Isso tira o teste da categoria bom e joga ele direto na categoria excelente. É a prova do poder da combinação. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Ela mostra como as combinações vão turbinando a precisão. Sozinha, a AXL era só razoável para diferenciar a periodontite da gengivite. Mas quando combinada com as outras, a precisão melhora muito, vira boa em todos os cenários. E isso, gente, é fundamental, porque na prática, um dos maiores desafios é justamente saber se é só uma gengivite, que é reversível, ou se já é a periodontite, que destrói o osso. Tá, mas e aí?
O que tudo isso significa na vida real? Para onde essa pesquisa toda está apontando? Vamos dar uma olhada no que essa descoberta pode trazer para o nosso futuro. Ninguém melhor para resumir a importância disso do que os próprios autores do estudo, né? Eles concluem que essas proteínas são biomarcadores de triagem não invasivos promissores. A palavra-chave aqui é promissores. Ela sinaliza que existe um potencial imenso para isso ser usado nos consultórios no futuro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Tente imaginar, ir ao dentista e, junto com a limpeza de rotina, fazer um teste de saliva rapidinho que pode detectar uma doença grave logo no começo. Esta pesquisa mostra que esse futuro talvez não esteja tão longe assim. Agora fica a pergunta do tamanho do impacto que uma mudança dessas teria, não só para a saúde da nossa boca, mas para a nossa saúde em geral.